Muito bem, são 7h21. Hoje vamos contar com a participação especial dele, do jornalista Tony Rodrigues. Tony, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da FM Cultura de Teresina. Paulo, no programa de hoje eu gostaria de trazer algumas reflexões, alguns comentários sobre esse fato lamentável que aconteceu em Teresina e que nos leva a uma distância muito grande daquilo que realmente vivenciamos no cotidiano de nossa cidade. Teresina é uma cidade que, infelizmente, aos poucos está se desfigurando, assumindo uma complexa situação de violência e criminalidade. E lamentamos profundamente ter que admitir que parte desta violência é promovida por aqueles que deveriam garantir a nossa segurança, que é a polícia. Nesta madrugada do dia 25, aconteceu uma tragédia envolvendo uma família. 5 pessoas estavam num carro e foram indevidamente perseguidas por uma viatura policial e trucidadas a bala. Uma família, inclusive uma criança morreu, uma criança de 9 anos de idade. O pai, baleado na cabeça, passa mal ainda, não está completamente segura a sua sobrevivência. A mãe teve um disparo no braço e realmente foi uma operação desastrada essa, realizada por policiais militares do estado do Piauí. O que nós gostaríamos de dizer é que em qualquer polícia do mundo, o treinamento é para que policiais não disparem em caso de perseguição. Esse disparo só deve acontecer em caso de reação. Se do lado de lá alguém puxar uma arma e disparar contra a autoridade policial, fizer fogo contra a autoridade policial. Agora, sair disparando a esmo porque está perseguindo alguém dentro de um carro, sem que haja qualquer manifestação. Onde é que nós estamos? Eu tenho essas informações porque fiz muito trabalho de apuração jornalística ao longo do tempo e entrevistei muitos especialistas, inclusive há especialistas que a gente pode citar dentro dessa lógica do que eu estou dizendo agora, que é o ex-comandante da Polícia Militar, o coronel Edivaldo Marques, ex-vereador de Teresina e hoje presidente da Companhia de Águas de Teresina, da Agência de Regulação do Sistema de Águas de Teresina. Ele é especialista em direitos humanos, especialista em segurança pública. O capitão Reginaldo Miranda, que também é uma grande figura, que trabalha na área da segurança pública, policial, militar, e que conhece muito bem todos esses ditames. Não se pode simplesmente admitir que a polícia saia atirando a esmo atrás de uma família indefesa para completar. Porque o que aconteceu ali foi um trucidamento, o que aconteceu ali foi uma coisa totalmente fora de lógica. E a polícia, o comando da polícia já informa que eles foram presos, né, os 2 oficiais foram presos, um era sargento, o outro soldado, um tinha 23 anos de polícia, o outro 6 anos, eles têm porque eles não foram destituídos da condição de policiais ainda. Mas o que também nos causa espécie, meu caro Paulo e ouvinte da FM Cultura, e sempre estamos aqui a discutir os grandes temas como forma de conclamar a nossa sociedade a buscar cumprir os seus deveres, mas também lutar direitinho por aquilo que lhe é de direito, né, pelos seus direitos. E trazer também um pouco de observação sobre o que era a nossa cidade, sobre o que ela se transformou, a nossa cidade e o nosso estado, e evidentemente qual é a responsabilidade de cada um de nós em fazer com que sejamos novamente uma cidade provinciana, feliz, uma cidade alegre e livre dessa mácula terrível da criminalidade e da violência. Então eu gostaria de saber aqui onde é que está a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que até o presente momento não se manifestou. Vai esperar para se manifestar somente depois que o caso se tornar público, depois que houver uma tragédia ainda maior, ou quando um tipo de tragédia desse, e aqui não estou dizendo e nem desejando que aconteça com ninguém, mas quando acontece com pessoas da alta sociedade, da cúpula da política do Estado, a manifestação é imediata, é contra a violência, é contra a criminalidade, mesmo quando acontece nas hostes policiais. Agora, quando se trata de pessoas humildes, como é o caso, a gente não vê absolutamente nenhuma manifestação dessa OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que, por sinal,
é muito eficiente quando se trata de defender direitos humanos de bandidos. Daqui a pouco eles vão nas penitenciárias aí dizer que os bandidos da penitenciária, do sistema prisional, estão sendo maltratados. Enquanto isso, famílias de bem estão sendo trucidadas nas ruas, em áreas públicas de Teresina, sem que haja manifestação da Comissão de Direitos Humanos da OAB. A OAB também, para quem não sabe, tem uma comissão de apoio às vítimas da violência que já foi bem atuante. É preciso que se diga, na época em que o Dr. João Washington era o presidente, mas que hoje ela não existe praticamente, ou pode até existir, mas ela não funciona na prática na defesa desse Estado de Direito, desse Estado democrático, que todos nós somos cidadãos, que pagamos nossos impostos, que cumprimos com o nosso dever de nos comportar bem perante as leis. Isso nós temos direito, mas não está sendo cumprido por quem de direito e também não há quem nos defenda, nem o poder público e nem as instituições não governamentais, como é o caso aí dessa Ordem dos Advogados do Brasil. Duvido muito que, se a Assembleia Legislativa estivesse em período de atuação, fossem deputados estaduais, talvez alguma exceção à regra, se manifestar acerca dessa situação. Porque, na grande verdade, o que a gente tem que fazer como sociedade é exigir que haja punição efetiva desses policiais e de toda e qualquer pessoa que pratique o crime, mas principalmente por essas pessoas que, de farda, têm a obrigação de nos proteger. Porque quando se faz qualquer crítica, eles vêm com tudo para cima das pessoas que os criticam. E quando eles fazem coisas erradas também, existe uma coisa chamada corporativismo dentro da instituição policial militar, que infelizmente impede que elementos como esse sejam punidos ou que continuem voltando às ruas a praticar os mesmos crimes. Nós temos exemplos inúmeros no passado recente. Posso citar aqui, Paulo, ouvinte da FM Cultura de Teresina, o caso do tempo em que havia aquela prevalência do crime organizado, em que havia a prevalência sobre a polícia militar do ex-coronel José Viriato Corrêa Lima, e de quanto tempo ele permaneceu praticando os seus atos criminosos sem que houvesse qualquer punição por parte do comando, sem que houvesse punição por parte do Poder Judiciário, e apenas depois que organismos não governamentais como a OAB, a quem eu chamo agora, a quem conclamo a razão, se manifestaram juntamente com a sociedade civil organizada, é que se houve realmente um trabalho de punição para aquele grupo. E é preciso que haja essa vigilância permanente da sociedade, com os olhos voltados para o poder público, e a polícia faz parte do poder público. O sistema de segurança é poder público e existe para garantir a segurança da sociedade. Então, essa investigação ela tem que ser acompanhada, essa situação que envolve esses policiais. Não é apenas recolher, autuar e recolher ao presídio militar. É acompanhar o desdobrar, o desenrolar desse processo, porque deve se formar, primeiro, um processo dentro da estrutura, da própria estrutura militar, que, ao final das contas, poucas vezes aplica a punição que essas pessoas merecem, porque eles atentam contra a vida humana, eles atentam contra a vida das pessoas que estavam desarmadas. E se você acompanhar de fato o processo dentro da conjuntura corporativa da Polícia Militar, o que se vai ver é que lá na frente, haverá algo que os absolva. E eles devem ser julgados pela justiça comum, porque eles não praticaram um ato policial militar. O ato policial militar seria se eles tivessem reagido a algum tipo de fogo que se fizesse contra eles. E não foi o que aconteceu. O carro parou, as pessoas avisaram, há testemunhas que dizem que as pessoas avisaram que ali havia uma família. E o que é que eles fizeram? Eles dispararam contra essa família. Eles simplesmente não reagiram a fogo nenhum. Talvez imaginando em fazer, como se diz aí na gíria, não é? Em depois criar, e já foi até mostrado em televisão aqui no estado do Piauí, uma cena para simular fatos que não existem. Porque, na verdade, muitos deles deveriam ser roteiristas de cinema ou de televisão, porque policiais, infelizmente, eles não são.